Salve, salve família Piaget Coque, terceiro ano do ensino médio, rumo ao Enem. Vamos a mais uma aula de Química. O assunto da vez são classes inorgânicas, parte 1. Vamos a uma introdução da seguinte forma. A primeira coisa que eu fiz uma ressalva aqui, inclusive no modo de vocês, é o fato de a gente corrigir o termo funções orgânicas para classes orgânicas. Por que isso? Quando a gente fala de função, a gente está falando matematicamente de sistemas em que todo domínio apresenta uma imagem exclusiva. Então, na matemática não existe domínio que não tenha imagem. Isso não acontece com a química orgânica. Eu posso ter uma classe em que todo mundo atende uma propriedade e um elemento e um objeto dessa classe não apresente tais propriedades, mesmo assim seja inserida na classe. Por isso que não faz sentido falar de função orgânica, porque eu posso ter compostos, na sua maioria, que atendem a uma característica e outros que fogem, mas que estão na mesma classe. Então, por isso que a EUPAC recomenda a substituição de função orgânica para classe orgânica. Então, assim vocês vão ver eu falar de classes orgânicas, ok? Outra coisa, a primeira classe orgânica que estudamos foi hidrocarbonetos. Só relembrando que todo hidrocarboneto é formado exclusivamente por hidrogênio e carbono. Eles, na verdade, representam todo o esqueleto da química orgânica. Ou seja, na química orgânica, a base primordial é a presença de hidrogênio e carbono. Por isso que ele é o esqueleto da química orgânica. Lá nas reações orgânicas, a gente vai observar que todas as reações é feita nesse esqueleto, para dar origem a outras classes aí, que vamos estudar ao longo do trajeto. Um outro ponto aqui a ser chamado a atenção é justamente os elementos organógenos. O que são elementos organógenos? São elementos que, além do carbono e hidrogênio, também fazem parte aí da química orgânica. Então, por exemplo, eu tenho aí oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, fósforo, enxofre, alguns metais que aqui não foram citados. Eles estão presentes aí nos compostos orgânicos, principalmente quando se faz as análises dele. No entanto, por que eu estou falando de elementos organógenos? É porque é a partir dele que definimos aí as principais classes orgânicas. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa primeira estrutura que é justamente um hidrocarboneto. Observe que eu só tenho aí carbono e hidrogênio. Já na segunda estrutura eu já tenho aqui elementos que são diferentes do hidrogênio e do carbono. Eu tenho aqui, por exemplo, nitrogênio, então um elemento organógeno. Eu tenho aqui a presença do oxigênio, um segundo aqui, um enxofre lá em cima. Então observe que aqui eu tenho presença de 3 elementos aqui, que são elementos organógenos. Então, quando esses elementos entram na cadeia orgânica, eles já dão uma nova direção a elas, ok? Então, esses são os dois pilares aí das principais classes orgânicas. Ela surge a partir do esqueleto, que é justamente os hidrocarbonetos, pela inserção aí dos elementos organógenos, dando origem aí às classes orgânicas, ok? Vamos continuar. Então, as primeiras classes que vamos estudar são as classes orgânicas oxigenadas. E o que tem de interessante nelas? As classes orgânicas oxigenadas, o nome oxigenada vem do oxigênio. Então, são classes em que, além do carbono e hidrogênio presente na molécula, tem o oxigênio também. Esse oxigênio, né, esse elemento da tabela periódica, cujo número atômico é 8, cuja massa é aproximadamente 16, U. Então, esse elemento aí da tabela periódica, ele passa a entrar nas estruturas. Então, a gente pode ver aqui, nessa estrutura, que eu tenho vários oxigênios aqui presentes. E cada oxigênio presente aqui vai dar origem a uma classe, a uma classe aí dos compostos oxigenados. Então, aqui eu tenho vários aqui, né? Estou circulando alguns aí para mostrar a presença deles aqui, ok? Gosto muito desse tipo de estrutura, que é as estruturas moleculares. Então, nas estruturas moleculares espaciais, o carbono é sempre representado pela esfera preta. Então, toda vez que você vê essa estrutura, uma esfera preta está relacionada a carbono. A esfera cinza está relacionada a hidrogênio. E a esfera vermelha
ela está relacionada à presença do oxigênio. Isso é uma padronização IUPAC. Então, aqui eu tenho várias, né, representações espaciais aqui de compostos que são oxigenados. Observe que eu tenho oxigênios aqui presente nelas, ok? E é isso que a gente vai estudar ao longo aí do processo. Vamos falar da primeira. A primeira classe que vamos falar são dos alcoóis. Alcoóis, lembra muito no período em que estamos vivendo, né? Questão do álcool aí que é utilizado para a asepsia aí do coronavírus. Então, vamos entender aí quais são as características dessa classe. Primeira coisa, os alcoóis, o que chama atenção é a presença da hidroxila, que é o grupo OH, que a gente viu lá nas bases inorgânica, ligada a um carbono saturado. O que seria esse carbono saturado? Um carbono com ligações simples. Então, toda vez que essa hidroxila está ligada a um carbono com ligações simples, eu tenho um álcool. Aqui na estrutura espacial dá para ver ele. Então, observe que aqui eu tenho o carbono, as ligações são simples, ele tem que formar 4 ligações. Lembre que ele é tetravalente, então eu tenho aqui uma ligação, 2, 3, e a quarta aqui presente com oxigênio e hidrogênio. Então, essa parte aqui do oxigênio e hidrogênio é justamente a hidroxila. Então, já definimos aí. Os alcoóis é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Ok? Vamos falar da nomenclatura IUPAC. Os alcoóis, em relação à nomenclatura IUPAC, tem um sufixo ol. Então, por exemplo, metanol, butanol, propanol. Então, tudo que termina em ol equivale aí a um álcool. Então, na construção dessa nomenclatura, ela tem o prefixo, que representa a quantidade de carbonos presente na estrutura, o intermediário, que representa o tipo de ligação, e o sufixo ol, que representa que o grupo é dos alcoóis. Então, por exemplo, vamos explorar isso aqui. Então, observe, eu tenho aqui a primeira molécula do álcool. Eu tenho aqui um carbono, então ela seria met. As ligações do carbono é simples, então an, e por ser um álcool, terminação ol. Então o metanol é um álcool com apenas um carbono e ligações simples. O etanol, et, 2 carbonos, an, ligações simples, e o ol equivale à hidroxila, que é presente nos alcoóis. Então o etanol. Propanol, o propanol, que por sinal aqui agora começa uma regra, né? Observe que a hidroxila agora passa a ser numerada. Nos 2 primeiros exemplos não houve necessidade, até porque as hidroxilas estão em carbono primário, no caso do etanol, e esse aqui está no único carbono, no caso do metanol. Mas no propanol eu posso ter variante, eu posso ter a hidroxila ligada ao primeiro, como está aqui, ou no segundo carbono. Então, a partir daí é preciso fazer um ajuste. Então eu tenho aí o prop, que equivale a 3 carbono, o 1, aqui até tem ocorreu um erro aqui. Então o prop, que equivale a 3 carbono, o an, que foi omitido aqui, que equivale à ligação simples, o 1, que é a posição da hidroxila no primeiro carbono, e o ol, que é o álcool. Então eu tenho aí o propan, um ol. Eu poderia também ter o propan, 2-ol, né? Só que nesse caso aqui eu só tenho o propan, um ol. Então por isso que a partir de 3 carbonos os alcoóis são numerados. Isso acontece com esse composto aqui. Observe que eu tenho aqui butanol, ele seria o but 2-ol, porque eu posso ter um álcool but com 4 carbonos, onde a hidroxila está no primeiro carbono, no segundo. Então eu teria 2 tipos de álcool com 4 carbonos. Então eu tenho aí, eu posso ter o butan 1-ol ou o butan 2-ol. No caso que está aqui na imagem, ele é o butan 2-ol. Por quê? But, 4 carbono, an, ligação simples, 2 é a posição da hidroxila. Lembre que eu sempre vou contar a cadeia principal, levando em consideração que está mais próximo da hidroxila, por isso que é 1, 2. Eu não posso contar 1, 2, 3, né? Sempre a hidroxila tem que estar mais próxima à extremidade, por isso que eu conto da sua direita para a esquerda. Então aqui eu tenho o butan 2-ol, mas eu podia ter uma hidroxila ligado aqui, onde seria butan 1-ol, por isso o motivo de estar numerado. Esse caso aqui, observe que minha cadeia principal ela é composta por 5 carbonos.
A numeração sempre ocorre onde está mais próximo da hidroxila, por isso que foi feito da sua direita para a sua esquerda. Mas eu tenho aqui um grupo substituintes. Quero chamar a atenção que o livro fala lá de radical, mas a gente está descartando isso, né? E até foi discutido, logo quando eu iniciei o assunto com vocês, que radical é usado apenas para as reações orgânicas. Na questão de nomenclatura, esse radical não é usado assim. O termo mais apropriado pela EUPAC é grupo substituinte. Então, onde tiver radical, corrija aí para grupos substituintes, que é o termo utilizado para esse fim. É um grupo substituinte. Vou colocar aqui. Então, grupo substituinte. Então, esse grupo substituinte, lá nos hidrocarbonetos, a gente tem vários. Escrever com o mouse aqui é um pouquinho ruim. Substituinte. Ok? Deu para entender aqui. Beleza? Então, grupo substituinte. Então, nesse caso, o grupo substituinte é o metil, porque só tem apenas um carbono. Então, nesse caso aqui, o carbono está na posição do... O metil está na posição do carbono C4, então por isso 4 metil, pente, porque são 5 carbono, por conta da ligação simples, 2 é a posição da hidroxila e O, porque o álcool. Outra coisa também que eu vou chamar a atenção, o nosso livro não está com os seguintes ajustes da EUPAC, né? Ainda tem separações aqui como 4, hífen metil, hífen pentan, hífen 2 ol. Não se separa mais palavras de palavras. A EUPAC recomenda, e até já é lei, que os hífens só são usados entre letras e números. Letras e letras não são mais usados o hífen. Por isso que foi tirado aqui um hífen do metil, hífen pente, que agora passa a ser único. Então isso ao longo de toda a nomenclatura vocês vão perceber, ok? Vamos a mais exemplos. Observe esse caso aqui, eu tenho um álcool cíclico. Geralmente o álcool cíclico ele é contado a partir da hidroxila. Então, e geralmente o sentido de contabilização é sempre no sentido de menor número, pode ser o sentido anti-horário ou sentido horário. Nesse caso, optou-se pelo sentido horário porque o grupo substituinte metil está no segundo carbono. O primeiro carbono está ocupado pela hidroxila. Então, por isso que eu tenho aqui 2, a posição do metil, 2 metil, ciclo, né? Hexa, porque são 6 carbono, ol. Na palavra 6 carbono, o radical, o prefixo, perdão, é hexa, mas na junção da palavra, esse H perde-se, porque como essa palavra aqui sofre uma aglutinação, não há separação de hífen entre elas, então você tem 2, metil, ciclo, tudo junto, hexanol também tudo junto. Então o H deixa de existir, porque na língua portuguesa não existe H no meio das palavras, ok? Isso também é uma recomendação EUPAC. Vamos a um exemplo mais complexo aqui. Observe essa estrutura aqui. Isso aqui, na verdade, é uma estrutura mais complexa, onde eu vou nomear esse álcool através da cadeia principal. Então, a cadeia principal sempre é o hidrocarboneto. Então, observe que ela tem 5 carbono. A contagem vem sempre onde a hidroxila está próximo do carbono. Então, por isso que eu tenho aqui a contagem da sua esquerda para a sua direita. Outra coisa. Nesse tipo de nomenclatura, eu fiz até uma questão de chamar a atenção que eu tenho uma usual e uma EUPAC. A EUPAC é a oficial. A usual ela é usada no cotidiano ou usado aí como linguagem comercial. Ok? Então, por isso que eu vou chamar a atenção ela aqui. Então, observe aqui, eu tenho aqui uma linguagem comercial ou usual. Eu teria 3 cloro, porque lembrar que essa nomenclatura é feita em ordem alfabética. Então, cloro, o grupo substituinte cloro é o primeiro, depois vem fenil e por último hidroxila, né, pela ordem alfabética. Então você tem lá 3 cloro, o cloro está no terceiro carbono, o carbono C3, um fenil, o fenil no carbono C1, deixa eu voltar, um fenil e 2 hidroxi, porque a hidroxila está no carbono C2. Aí vem, depois disso, de botar os 3 grupos substituintes, eu tenho lá pente, porque são 5 carbono, ligação simples, e O, porque hidrocarboneto. Lembrar que a usual leva em consideração a nomenclatura a partir de hidrocarboneto. E
o grupo hidroxila é considerado como um grupo substituinte. Aí o PAC, aí já é diferente. Aí o PAC agora vai usar a terminação OL. Então o que ela vai fazer? 3 cloro, o cloro está na posição 3, um fenil, o fenil está no carbono C1, então ordem alfabética. A cadeia principal tem 5 carbono, pente, ligações simples AN, posição da hidroxila 2 e terminação OL porque é um álcool. Então você tem aí o 3 cloro, 1 fenil, pentan, 2 OL, ok? Existem uns outros exemplos, são álcools que tem mais de uma hidroxila. Eu tenho 2 exemplos aqui, tem vários, mas aqui eu tenho 2 exemplos. Eu tenho aqui 2 hidroxila, então eu tenho aqui o ET, 2 carbono, AN, ligação simples, 1,2, porque são as posições das hidroxila, carbono 1, carbono 2. Lembre que aqui a ordem não altera, né? Tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita não vai alterar. Então, etan 1, 2. Aqui eu botei triol. Tá tendo problema aqui com o mouse, mas nada que venha prejudicar. Aqui, nada que venha prejudicar. Aqui eu tenho um triol, um erro de digitação. Aqui é diol, porque são 2 diol, ok? Então, o etan 1, 2 diol. Comercialmente ele é conhecido como etileno glicol, né? E eu tenho aqui, ó, esse com 3 hidroxila. Então eu tenho um propan, 3 carbono, ligação simples AN, 1, 2, 3 são as posições da hidroxila, e triol, porque são 3 grupamento hidroxila. 3 ol, grupamento hidroxila. Esse composto é chamado de glicerina comercialmente, ok? Existe uma outra nomenclatura para alcoóis, que é uma nomenclatura usual, né? Ela usa a palavra álcool, mas o sufixo ico. Então, por exemplo, um álcool com carbono é o álcool metílico. O álcool com 2 carbono, o álcool etílico. Esse é o que está sendo usado aí para o combate do coronavírus. Lembrar que ele é usado a 75%. Não abaixo disso nem acima, né? Por conta da eficácia no combate ao vírus. Então tem que ser o 75%, a partir de 70% até 75%, ele é o ideal. Acima disso, ele já não faz muito efeito. E abaixo disso também é irrisório. O outro aqui seria um álcool. Lembre que ele é um álcool N-propílico porque a hidroxila está no carbono 1. A hidroxila podia ter um no carbono 2. Aí seria o álcool isopropílico se tivesse hidroxila no carbono 2. Como a hidroxila está no carbono 1, então álcool normal propílico. Então é uma nomenclatura muito utilizada aí. Claro que eu vou fazer uma aula só de exercício para isso. Aí a gente vai explorar mais possibilidades aí, ok? Existe uma outra nomenclatura, que é a nomenclatura de Kolbe. Kolbe, na verdade, era um químico orgânico, então ele utilizou essa nomenclatura para designar a derivação do metanol, o qual ele chamou de carbinol. Então, todo metanol tem a derivação de carbinol, então, nesse caso aí, o que acontece? O primeiro seria o metanol, ou álcool metílico, ele é chamado de carbinol. Os derivados dele, a partir daí, tem essa designação. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui seria o metanol, o grupo metanol, então carbinol, está ligado a um fenil, então fenilcarbinol. Aqui há de se perceber que não há hífen, né? Lá no livro tem, mas aí a correção é o PAC, ok? Da língua portuguesa, a nova ortografia. Outro exemplo aqui seria o carbinol, que eu estou circulando aqui, ligado ao metil, então metilcarbinol. Terceiro caso aqui seria, o quarto caso seria o que? O carbinol, estou circulando aqui, mas ele está ligado aí justamente a 3 grupamentos. Claro que está como dimetil, etil, carbinol, pela língua portuguesa, e o PAC podia se utilizar aqui a ordem alfabética, então seria etil, dimetil, carbinol, mas como não é oficial, essa diferença não faz sentido, né? Essa afirmação não faz sentido. Se fosse oficial, teria que ser na ordem alfabética. Então, teria que ser etil, dimetil, carbinol. Mas como é Kolbe, então, ela é aceita, ok? Vamos falar de propriedades. O que chama atenção nos alcoóis? Os alcoóis, na verdade, têm a presença do hidrogênio. Então, eles formam ligações de hidrogênio. Porque eu tenho aqui, ó, a hidroxila, vou marcar nessa molécula aqui, eu tenho uma hidroxila ligado ao o oxigênio ligado ao hidrogênio, que forma hidroxila. Então, o fato de ser esse hidrogênio aqui ligado à hidroxila, isso dá uma diferença de carga, o qual gera o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, se a gente for olhar as forças interpartículas
dessa substância, ela tem aí ligações de hidrogênio como essa força. Isso caracteriza ela ser uma molécula polar, uma molécula que tem polaridade, não tão quanto outras que têm as ligações de hidrogênio mais fortes, mas ela tem uma polaridade, então é uma molécula polar. O que significa isso? O fato de ter ligações de hidrogênio significa que há uma solubilidade em água. E o fato também de ter a ligação de hidrogênio, a presença de hidroxila, faz com que ele tenha uma elevada temperatura de fusão e ebulição. Então são dois pontos aí interessantes. O álcool tem uma solubilidade em água e uma elevada temperatura de fusão e ebulição. Mas vamos ter por parte aí. Primeiro, essa regra não é geral, até porque as cadeias maiores já começam a apresentar uma apolaridade. Observe, para cadeias menores tudo bem, a ligação de hidrogênio é até presente, mas para moléculas maiores, a parte apolar da molécula, que é a parte que está isenta da hidroxila, passa a ser maior. Então isso faz com que a ligação de hidrogênio comece a perder força. Então essa molécula já começa a apresentar a polaridade. Consequentemente, essa solubilidade também diminui, porque são diretamente proporcional, né? Maior solubilidade, maior ligação de hidrogênio. Menor solubilidade, menor ligação de hidrogênio. E, consequentemente, menor polaridade. Ok? Isso porque nas cadeias maiores você tem um aumento da superfície, da área superficial da molécula. Essa área superficial, eu estou falando da área apolar. Isso faz com que haja também um aumento da temperatura de fusão e ebulição. Então, álcools com maiores massas molares significa que eles têm um aumento dessa temperatura de fusão e ebulição. Álcool com massas molares menores tem uma baixa temperatura de fusão e ebulição. Então essas são algumas propriedades aí do álcool. Outra que seria aqui também que leva em consideração é a questão da volatilidade, né? Álcools com massas molares muito pequenas têm uma alta volatilidade. Álcools com massas molares maiores, essa volatilidade começa a diminuir, ok? Vamos para as classificações dos alcoóis. Os alcoóis, na verdade, são classificados segundo alguns critérios. O primeiro é quanto à posição do grupo hidroxila. Então, por exemplo, eu tenho aí um álcool primário, cujo álcool que apresenta uma hidroxila no carbono primário. Então, todo o álcool que tem uma hidroxila no carbono primário, e esse carbono primário eu estou destacando aqui, ele é justamente um álcool primário. E o álcool secundário? O álcool secundário tem uma hidroxila presente no carbono secundário. E eu tenho também o álcool terciário, onde a hidroxila está presente no carbono terciário. Mas você vai fazer a pergunta, existe álcool quaternário? Não, porque o carbono ele é tetravalente, ele só pode formar 4 ligações. Então, o que significa? Que se eu ocupar as 4 ligações com carbono, não há possibilidade de eu inserir aí a hidroxila. Então, já descaracteriza ser um álcool, passa a ser um hidrocarboneto. Então, por isso que eu não tenho um álcool quaternário, eu tenho um álcool no máximo até o terciário, ok? Agora, quanto ao número de hidroxila, eu posso ter um monoálcool, que é um álcool que apresenta uma única hidroxila. Eu tenho um diálcool, um álcool que tem aí 2 hidroxila. Eu posso ter um triálcool, que é um álcool que tem 3 hidroxila. E eu posso ter poliálcools. A partir de 4 hidroxila, ele não tem mais uma classificação fiel, só até 3, que é chamado triálcool. Não tem um tetraálcool, pentaálcool, não é, quer dizer, de ter até pode ter, mas não é muito utilizado. Então, a partir de 4 hidroxila, ele já é chamado de poliálcool, ok? Então, essas são as classificações aí para os alcoóis. Vamos à próxima função, a próxima classe, fenóis. Né? Eu gosto muito dessa representação, né? Observe aqui que o fenol tem algo característico, né, que é a presença do anel benzênico. Então vamos à definição. Grupo funcional. Para ser um fenol, a hidroxila tem que estar ligada ao anel benzênico. Nessa estrutura espacial, observamos que temos aqui um anel benzênico. Ele é caracterizado pela alternância da dupla ligação. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, então é alternada. E eu tenho aqui a hidroxila, que eu estou representando aqui através do modelo, ligada a um desses carbonos. Então, para ser um fenol, a hidroxila tem que estar ligada ao anel benzênico. No entanto, muito cuidado, porque eu tenho 2 situações aqui onde não se trata de um fenol. Esse caso aqui, observe que a hidroxila está ligada ao carbono e não ao fenol diretamente. Então, isso aqui não é um fenol, é um álcool benzílico, né? O mesmo acontece com esse outro composto aqui, né? Eu tenho a hidroxila ligada não diretamente ao anel, está ligado diretamente
ao carbono aqui da estrutura. Então ele é um álcool metilbenzílico. Então não confunda essa etapa aí. Para ser fenol, a hidroxila tem que estar ligado diretamente aqui ao anel, ok? Nomenclatura IUPAC. A nomenclatura IUPAC utiliza o prefixo hidroxi mais a terminação benzeno. Mas existe uma outra designação que é fenol, mas isso não é IUPAC, aí já é uma definição comum. Então nesse caso aqui, observe. O primeiro composto seria o hidroxibenzeno, né? Hidroxila ligado ao benzeno, hidroxibenzeno, que comumente é chamado de fenol. O segundo exemplo aqui eu tenho o 2-metil-hidroxibenzeno. Por que 2-metil-hidroxibenzeno? A nomeação do anel acontece geralmente pela hidroxila, é o ponto principal, né? Na verdade é obrigatório isso, né? E os grupos substituintes a partir dele. Eu vou usar também aquela questão do sentido horário e anti-horário para os menores números. Então, por isso que ele ficou em 1, 2 no sentido horário. Se fosse anti-horário, ele seria 1, 6. Então, a questão dos menores números aí. Então, por isso que eu tenho lá 2-metil-hidroxibenzeno. Nessa nomenclatura, há algo que sinaliza aqui. Observe que o H foi omitido e foi tudo aglutinado aqui, porque na língua portuguesa não há mais separação. E o PAC também retirou esse hífen aí. Então, é 2-metil-hidroxibenzeno, tudo junto. E o H sumiu porque na língua portuguesa o H no meio das palavras não existe, como já foi citado. E a nomenclatura comum aí, o usual, eu tenho aí o 2-metilfenol, né? O fenol eu vou chamar desse grupamento aqui, né? Esse grupamento de hidroxila junto ao anel benzênico. E o metil, a posição dele. Então a numeração continua a mesma, a única coisa que eu chamo a atenção é o metil, onde ele está localizado. Então 2-metilfenol. Ou ortometilfenol. Orto porque é a posição 1 e 2. Né? Eu vou abrir uma aula só para falar sobre isso posteriormente. Então, essas posições aqui têm um nome característico: 1, 2 orto, 1, 3 meta e 1, 4 para. Né? Por isso que ele colocou aqui O-metilfenol. Ah, e o hífen aqui é a única coisa que é o único termo aqui que tem hífen pela IUPAC, que é essas palavras orto, meta e para. Então, algumas palavras podem sim ter o hífen, não são todas, ok? Esses prefixos aqui de localização, eles podem sim ter o hífen separando essas palavras. Vamos agora falar dos que tem aqui grupamentos de polifenóis. Ou polifenóis não, corrigindo aqui. Deixa eu voltar aqui que passou demais. Compostos com mais de um núcleo benzênico. Então observe aqui, ó, os derivados do naftaleno. Então o naftaleno seria... O naftaleno, na verdade, seria um fenol com um hidrocarboneto com 2 anéis benzênicos. Só que observe que eu estou colocando aqui dentro do anel benzênico uma hidroxila. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho um hidroxinaftaleno. Por quê? Um hidroxi é a posição de essa hidroxila. Geralmente ela é contada assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sentido horário, ok? Então a posição dela é 1, então por isso um hidroxinaftaleno. Existem outras nomenclaturas usuais que pode ser o alfa, na posição 1 é chamada de alfa, a posição 2 beta, e assim sucessivamente. Então nesse caso ele ficou o quê? Um alfa hidroxinaftaleno ou um alfa naftol, né? O naftaleno ele tem uma nomenclatura comercial de naftol, então por isso que o alfa naftol. O outro exemplo aqui seria a variante dele, onde eu tenho aqui a hidroxila no carbono 2. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu tenho 2-hidroxinaftaleno, que seria a nomenclatura IUPAC, posição 2 hidroxi, da hidroxila, naftaleno, o hidrocarboneto com 2 anéis. Ou beta-hidroxinaftaleno, posição 2 beta, ou beta-naftol, posição 2 beta-naftol, que é a designação desse composto comercialmente, ok? Então essas são algumas nomenclaturas dos fenóis. Vamos às propriedades. Como já foi dito, o fenol tem a presença da hidroxila no grupamento, no anel benzênico. Então, isso leva a uma falsa impressão de que os fenóis têm uma alcalinidade, são alcalinos, ou básicos, né, como também eu tinha falado assim, isso pela teoria de Arrhenius. No entanto, não é isso que acontece, porque o anel faz um processo de ressonância. E esse processo de ressonância faz com que
esse grupamento ele tem uma característica ácida, isso dentro de uma teoria de Bronsted-Lowry. Não vou discutir essas duas teorias agora, porque vai ter uma aula bem só para isso, para falar das teorias de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, mas eu estou chamando a atenção, porque isso já foi estudado no primeiro ano, que essa teoria aqui é utilizada para justificar o fato dos fenóis serem ácidos e não alcalino. Então, isso é uma característica. Outra coisa, a maioria dos fenóis são usados aí em diversos produtos, né? Principalmente a creolina, né? Aquele cheiro característico. O fenol tem essa característica, né? Porque tem um cheiro, um aroma. Então, as aplicações principais aí está na creolina, na naftalina, que é um fenol, né? Usada para banheiros e barata, né? Para eliminar baratas e traças. Então, esses dois compostos aí, eles são, na verdade, algumas aplicações no cotidiano dos fenóis, ok? Vamos à próxima classe, enóis. O enol, ele é muito parecido com o álcool, mas muito cuidado. Enquanto que o álcool, a hidroxila está ligada a um carbono saturado, o enol, a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Isso significa que o carbono tem uma dupla ligação. Então, todo enol ele tem uma hidroxila ligada a um carbono com dupla ligação. Isso significa que esse grupamento ele é instável, né? Isso porque, dentro de um outro conteúdo que eu vou discutir, que é a isomeria, a gente vai ver que ele faz parte de uma das isomerias planas, né? Mas isso é lá na frente. Então, a primeira coisa que a gente localiza os enóis no grupo funcional é a presença da hidroxila a um carbono insaturado. A nomenclatura é muito parecida com os alcoóis. O sufixo é ol, a diferença é que eu passo a determinar a dupla ligação quando eu for fazer a nomenclatura. Então observe aqui, esse primeiro enol, eu tenho 2 carbonos, et, a insaturação passa a ser en, então eten, terminação ol dos enóis, então etenol. Esse outro composto aqui eu preciso numerar, então eu tenho aqui 1, 2, 3, observe que não é essa a numeração que eu vou utilizar, né? Eu vou usar, inclusive aqui está até um erro conceitual, né? Na verdade eu vou usar 1, 2, 3. Por quê? A hidroxila está no segundo carbono, então tanto faz da direita como para a esquerda. O segundo critério seria a dupla ligação está mais próxima do carbono. Então aqui eu tenho um própen 1 ol e não própen 2 ol. Então um própen, prop 3 carbono em dupla ligação. No primeiro carbono, ol porque um enol. Então propen 1 ol. Aqui está com 2, eu estou corrigindo isso. Ok? Então é assim que eu faço a nomenclatura e o PAC para os enóis. Vamos ao próximo. Propriedades dos enóis. Como já foi falado, os compostos dos enóis são instáveis. Isso porque, por conta de fenômenos de tautomerização, né? Eles são tautômeros. Isso a gente vai ver esse termo aí lá na química orgânica, em especial isomeria. E por ele fazer um processo de tautomerização, ocorre o que a gente chama de equilíbrio químico dinâmico. Está até a representação aqui do lado. Ou seja, um composto se converte em outro, ou seja, há uma interconvenção contínua entre as classes presente nesse composto. Então, ele é um composto que, depois de um rearranjo aí na molécula, ele se transforma em outro, vivendo aí no equilíbrio dinâmico. E isso não para, né? Acontece o tempo todo. Dentro desses eu tenho 2 fenômenos aí, que é o aldeído-enol, então equilíbrio aldoenólico, e o acetona-enol, que é o equilíbrio cetoenólico. Esses são os 2 principais. No entanto, olha o que acontece. O aldeído, não falei sobre ele, mas aqui a gente já vai ter uma ideia. O aldeído é essa estrutura aqui. Então observe, por um processo de ressonância, o hidrogênio ele migra para o oxigênio, fazendo com que a dupla ligação migre para o centro da molécula, como está aqui, tá vendo? Depois esse processo retorna. Então por isso que é um processo dinâmico. Hidrogênio, a dupla ligação primeiro, ela migra para os 2 carbonos da cadeia. Isso faz com que o hidrogênio migre para o oxigênio formando hidroxila. Posteriormente, o processo ele retorna. Por isso que eu tenho aqui um certo de equilíbrio químico. Então, por isso que ele é instável, porque na forma que ele é aldeído, ele se torna um enol, consequentemente ele volta ao aldeído e isso não para nunca. O mesmo acontece com cetona. Lembrar que eu não falei ainda de cetona, mas aqui eu já estou mostrando a estrutura. Eu tenho aqui a cetona, essa dupla ligação, ela migra
para o centro da molécula, fazendo com que o hidrogênio migre para o oxigênio formando hidroxila. Depois desse processo ele retorna de novo. Então isso também continua sendo constante. Por isso que, na verdade, esse processo ele é instável, né? Então esse equilíbrio químico-dinâmico ocorre por esse sentido, ok? Então é isso aí, vamos para a próxima classe. Aldeídos, né? Aqui tem uma representação espacial dele. Grupo funcional. O aldeído é formado por uma carbonila, que é um C-O, ligado ao hidrogênio. Ou seja, essa carbonila ligada ao hidrogênio recebe o nome de aldoxila. Então todo composto que é um aldeído tem uma aldoxila. Lembrar que essa aldoxila, esse C-O ligado ao hidrogênio, é sempre no carbono primário. Então ele está sempre na extremidade da molécula. Não tem a aldoxila no meio da molécula. Para carbono secundário ou terciário, não. Só carbono primário. Então é uma das características aí. Ok? Então a aldoxila é a carbonila C-O ligado ao hidrogênio como carbono primário. Então isso é uma característica do grupo funcional. Nomenclatura e o PAC. Todos os aldeídos têm terminação al. Cuidado. Ol, alcool. Al, aldeído. Então, por exemplo, com um único carbono eu tenho um met, ligação simples an, terminação al, porque ele é um aldeído. Então eu tenho um metanal, mais conhecido comercialmente por formol. O outro aqui, exemplo, dos carbono et, ligação simples entre eles an e terminação al por conta da aldoxila. Então eu tenho aí o etanal. Esse terceiro aqui eu tenho um grupo substituinte que é o metil aqui. Então precisou fazer uma contagem da cadeia principal. Lembre que a cadeia principal é sempre a mais longa, levando em consideração a aldoxila. Então nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, o metil no carbono C3, então 3 metil, put, porque são 4 carbono, an, ligação simples entre ele, e al, por conta da aldoxila. Então 3 metil butanal. Lembrar que não tem o hífen aqui entre o metil e o butanal, né? Se dá para se perceber. E eu tenho aqui um aldeído composto por 2 aldoxilas. Então eu tenho 2 carbono et, aí eu tenho aqui et, ligação an, porque ligações simples. Esse foi colocado o intermediário O aqui, então etano, di, porque são 2 aldoxila al. Então um etanodial é um aldeído que tem 2 aldoxilas aí, ok? Então esses são alguns exemplos. Vamos das propriedades. Os aldeídos, na sua maioria, são líquidos, isso na temperatura ambiente. Contudo, é um composto de configuração polar. Polar por quê? Observe, volte para cá, por favor. Observe que eu tenho aqui essa estrutura aqui, que é a carbonila. Essa carbonila faz uma densidade de carga aqui na extremidade da molécula. Isso faz com que ela adquira polaridade. Então, com essa polaridade, ela passa a ser hidrossolúvel, ou seja, solúvel em água. Contudo, há um critério aí. À medida que o número de carbono aumenta nesse aldeído, essa solubilidade começa a cair. Isso porque, apesar daquela configuração polar, eu tenho agora moléculas compostas por um grupamento polar, mas com um alongamento da cadeia que é apolar. Então prevalece aí quem tem a maior característica. Então por isso que quanto maior a cadeia de um aldeído, menor é a solubilidade dele em água, ok? Outra coisa, eles têm temperatura de fusão e ebulição muito pequena. Isso porque no aldeído eu não tenho ligação de hidrogênio. Vou botar aqui de novo. Observe que por mais que eu tenho aqui o hidrogênio, eu não tenho a ligação de hidrogênio. Nem que a ligação de hidrogênio, o hidrogênio tem que estar ligado a um elemento de maior afinidade eletrônica. Tem que ser oxigênio, flúor, né? Oxigênio, nitrogênio, né? Que são os que são mais eletronegativos aí. Ok? Então por isso que eu não tenho aí uma ligação de hidrogênio. Por não formar ligação de hidrogênio, essa temperatura de fusão e ebulição são pequenas. Lembre, um dos critérios de aumento da temperatura de fusão e ebulição é a ligação de hidrogênio. Compostos que tem apresentam maiores valores. Compostos que não tem, esses valores são menores. Ok? Outra coisa, os aldeídos, a maioria deles são tóxicos e carcinogênicos. O termo cancerígeno já foi retirado aí dos ensaios médicos, né? Não se usa mais o termo cancerígeno, usa-se o termo carcinogênico, que quer dizer a mesma coisa, que provoca câncer, mas não cancerígeno. Esse termo já foi abolido.
Então eles são carcinogênicos. É por isso que o formol ele foi retirado aí, principalmente pelas mulheres que usam, né, alisantes e escovas progressivas, ele foi tirado aí da composição, porque eles estão comprovados cientificamente que provocam cânceres, né, que eles são carcinogênicos. Então, por isso que eles foram retirados. Eles são usados, na verdade, o formol como conservação anatômica, né? Nos laboratórios utiliza para se conservar aqueles embriões que são colocados aí nesse recipiente, nessa solução. E o manuseio dele tem que ser com todo cuidado, já que eles são tóxicos e carcinogênicos, ok? Vamos falar das cetonas, outro grupamento. A cetona, qual é o grupo funcional dela? Apresenta uma carbonila ligada a um carbono secundário. Lembre que no caso dos aldeídos, a carbonila está ligada ao carbono primário. Já nas cetonas, a carbonila tem que estar ligada ao carbono secundário. Então, esse grupamento secundário forma esse item que é a carbonila, ok? A nomenclatura IUPAC. Toda cetona tem a terminação ona. Então, por exemplo, temos alguns exemplos aqui a explorar. Então, eu tenho aqui a propanona, né? 3 carbono prop, ligações simples an, a palavra ona porque tem uma carbonila. Lembrar que aqui não foi numerada, porque esse composto aqui, ele é simétrico. Observe que a carbonila está presente em 2 grupamentos metila. Então, ele é uma cetona simétrica. Já essa aqui é uma cetona assimétrica. Então, nesse caso aqui, a propanona é conhecido como acetona, é um solvente muito utilizado aí pelas mulheres quando vai remover esmalte das unhas e também na indústria para a produção de tintas, né? Ele é um solvente usado na diluição de tintas e na fabricação de plásticos também, ok? Já esse composto aqui, observe que eu tenho uma cadeia principal formada por 5 carbono, eu preciso numerar, então a partir de 4, já a numeração para a posição desse grupamento carbonila. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A numeração é sempre mais próxima à carbonila, por isso que foi da sua esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui pentan, pente, 5 carbono, ligação simples, 2, a posição da carbonila e a terminação ona, porque é uma cetona. Então, eu tenho uma pentan, 2 ona. Esse exemplo aqui embaixo, observe que ele já tem aqui um grupo substituinte. Então, cadeia principal, contagem mais próxima da carbonila, por isso que foi da sua direita para a sua esquerda, e o metil está na posição C4, do carbono C4. Então, nesse caso, 4 metil, pentan, pente, 5 carbono, uma ligação simples, 2, posição da carbonila no carbono C2, e terminação ona, porque é uma cetona. Então, aqui eu tenho uma 4 metil, pentan, 2 ona. Esse caso aqui, eu tenho uma cetona com 2 carbonila. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu faço? Conta a quantidade de carbono, 4, but, ligações simples entre ele, an. Eu coloco o intermediário O aqui, porque são 2 carbonila, e a palavra ona, porque são cetona. Então, eu tenho uma butanodiona, Aqui eu tenho algumas cetonas cíclicas, então eu tenho aqui, por exemplo, a ciclohexanona. Hexanona porque meu anel tem 6 carbonos, então hexa. Ligações simples, ona porque é uma cetona, porque tem uma carbonila presa a ela. Então, como é um composto cíclico, então ciclohexanona. Lembre que não tem um hífen aí separando o ciclo de hexa, e o H também foi omitido por conta da nomenclatura IUPAC, da correção da linguagem portuguesa aí. O segundo exemplo aqui, eu tenho uma ciclopentanona, mesma coisa, um composto cíclico, 5 carbono no ciclo aqui da molécula. Então, ciclopente, 5 carbono, ligações simples entre ele, então ona, porque eu tenho a carbonila aqui. Então, ciclopentanona. Esse caso aqui, eu tenho 2 grupos substituintes aqui, ó, 2 metila. Só que nesse caso aqui, a contagem vai se dar onde? A partir da carbonila. Então, vai ser aqui 1, aqui 2, aqui 3 e aqui 4. Então, por isso que as metil está na posição 2 e 4 de metil. É um ciclo, hexa porque são 6 carbono, ligações simples, e ona porque tem uma carbonila presente nessa estrutura. Então, eu tenho aí
2,4 dimetilciclohexanona, ok? Então é assim que funciona a nomenclatura IUPAC para as cetonas. Tem uma nomenclatura usual também utilizada, onde eu utilizo o sufixo cetona. Então nesse caso aqui, ó, a carbonila eu chamo ela de cetona, e a partir daí eu junto aqui os grupos substituintes ligados a ela. Então no caso aqui eu tenho 2-metil preso a carbonila, então eu tenho um dimetilcetona. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a cetona, que é o grupamento carbonila, que está sendo designado assim. Eu tenho um metil-etil. Pela lógica aqui, como é nomenclatura, se fosse UPAC, teria que ser ordem alfabética, teria que ser etil-metilcetona. Mas como é usual, tanto faz. Metil-etilcetona ou etil-metilcetona. Isso usual. E aqui eu tenho um outro, né? Eu tenho um grupamento cetona aqui. Então eu tenho um metil-fenilcetona. Metil aqui, fenil aqui, cetona. Se for, como eu estou dizendo, se fosse IUPAC, teria que ser na ordem alfabética, o fenil viria primeiro. Mas aqui você pode botar metilfenilcetona ou fenilmetilcetona, porque não vai invalidar isso não. Como é nomenclatura usual, não segue uma regra fixa, ok? Vamos falar das propriedades das cetonas. Primeira coisa, as cetonas são líquidas ou sólidas a temperatura ambiente. No entanto, elas são moléculas polares. Isso por quê? Porque no centro dessa molécula tem uma carbonila. A carbonila cria uma carga positiva aqui e negativa ao mesmo tempo. Então ela vai criar uma densidade de carga. Positiva não, corrigindo aqui a fala, ela cria uma densidade de cargas aqui, então faz com que gere uma polaridade. Isso a gente vai ver nas reações orgânicas aqui. Então nesse caso, o que acontece? Essa polaridade proveniente da carbonila pelo processo de ressonância faz com que ela se torne uma molécula polar. Consequentemente, se é uma molécula polar, há uma solubilidade com a água, porque a água também é uma substância polar, ok? Mas toda regra tem a sua exceção. Essa solubilidade vai diminuir à medida que a massa molar ou a massa molecular da molécula aumente. Então, moléculas grandes tem solubilidade diminuída, enquanto que moléculas pequenas têm solubilidade maiores. Uma das aplicações das cetonas são os solventes, removedores, né? Já foi falado aí a acetona, né, que tem esse nome comercial, usado aí na linha de cosmético aí, para remoção ou diluição de esmaltes. É uma das aplicações, mas também tem outras também, né, como já foi dito. Diluição de tintas, solventes, utilizado aí para a produção de plásticos, entre outras aplicações, ok? Próxima classe, éteres. Como é que se caracteriza um éter? O éter, na verdade, é caracterizado pelo heteroátomo, ou seja, o oxigênio ele passa a ser um heteroátomo, ou seja, ele está no meio da cadeia entre carbono. Então isso caracteriza justamente um éter. O oxigênio sendo um heteroátomo, ou seja, se eu for classificar essa cadeia, ela é uma cadeia heterogênea por conta desse heteroátomo, ok? Entre os carbonos. Então, todo éter tem essa característica. A nomenclatura utiliza o intermediário oxi. Então, vamos a alguns exemplos aqui. Observe, eu tenho aqui um éter simétrico, porque os dois grupos substituintes são de iguais características, são duas metilas. Então, eu tenho aqui o metoximetano. Então, met, oxi, oxigênio e metano. No entanto, eu tenho aqui um éter que não é assimétrico, porque observe que o heteroátomo está ligado a dois grupamentos distintos. Nesse caso aqui, há uma incoerência aqui, porque o PAC recomenda que use a ordem alfabética. Então aqui teria que ser um etoximetano, está com o metoxietano, mas isso é um consenso aí. Aí o PAC recomenda que os grupos substituintes sejam colocados em ordem alfabética. Então nesse caso aqui, a alteração seria etoximetano, né? O mesmo aconteceria aqui, né? Observe que eu também tenho um composto assimétrico, mas em compensação, pela nomenclatura IUPAC, ela teria que estar na ordem alfabética. Então teria que ser um benzoxietano, né? B vem antes de E, então seria um benzoxietano. Mas isso aí é uma coisa que a gente faz as alterações depois, ok? Há uma nomenclatura usual também para os éteres,
a palavra, ela é usada com a palavra éter, mais o sufixo ílico. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um éter dimetílico, né? A palavra éter vem desse oxigênio que está aqui. Então, 2-metil, porque ele é simétrico, então, éter dimetílico. Nesse caso aqui também, ele é simétrico, então, o éter seria esse oxigênio aqui. Di, porque são dois grupamentos etil, então, éter dietílico. Também conhecido como éter comum ou éter sulfúrico. Lembrar que éter ele é controlado pela Polícia Federal, né? Ele é um dos insumos usados para purificação e refino de cocaína. Então, ele tem um controle aí restrito da Polícia Federal. Então, se você quiser comprar, vai ser impossível, a não ser que seja um químico ou que tenha uma aplicabilidade para isso. Caso contrário, você ou seja da área farmacêutica, médica, então tem autorização para isso. Fora isso, você não consegue adquirir ele, a não ser que seja no comércio clandestino, porque ele é utilizado, como já foi dito, para o refino de cocaína. Então, ele é controlado aí pela Polícia Federal. Um outro aqui, que é um éter assimétrico, então aqui eu teria o éter fenílico, por causa do fenil, e metílico, né? Então, também chamado de anisol. Então, essa seria aí uma nomenclatura usual. Existem outros tipos de éteres, por exemplo, os éteres cíclicos, né? Eu tenho os epóxidos. Por que o epóxido? Porque o oxigênio está ligado a 2 carbono, parental, né? Parental porque são próximos um do outro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o epóxietano. O epóxido é esse oxigênio aqui, que é chamado assim, como ele está ligado a 2 carbonos parentais próximos, ele é chamado de epóxido etano. O próximo seria justamente esse aqui. Eu tenho o oxigênio também ligado a carbono parental, então ele tem aqui justamente o epóxido butano, mas aí eu preciso fazer a contagem, né? Porque a cadeia principal é formada por 4, então nesse caso aqui o que acontece? 1, 2, 3, 4. Então, 1,2 epóxido é a localização dele. Butano, porque a cadeia principal tem 4 carbonos. Também tem os furanos, né? Os furanos têm essa designação por conta desse oxigênio. Está preso a um anel cíclico, não é um anel benzênico, né? Muito cuidado aí, para que não gere aí um erro conceitual. Ele não é um anel benzênico. Ele é um anel cíclico não aromático, ou alicíclico. E ele, na verdade, esse oxigênio, ele é um heteroátomo e está ligado a 2 carbonos que não são vizinhos, por isso que eles são furanos. Enquanto aqui o epóxido, os 2 carbonos são parentais, nos furanos, os 2 carbonos não são parentais, então eles não são próximos. Então aí eu tenho a classe de furano. Então esse aqui é o principal, que é o furano. Quando ele não segue essa linha, ele não tem um sistema regular, não segue nenhum sistema regular. Então aqui eu tenho um tetrahidrofurano, né? Hidro por causa dos hidrogênios aqui que ele chama isso. Então um tetra porque são 5, hidro porque está ligado a carbono que tem hidrogênio, furano porque ele mantém a estrutura aí do furano, ok? Pelo menos na quantidade de átomos do anel, átomos de carbono no anel, ok? Então esses são os éteres. Propriedades. O éter, na verdade, apesar de ter essa ponte de oxigênio que está aqui, que eu estou ilustrando aqui na figura, também chamado de oxiponte, ele pode ser confundido como óxidos orgânicos, né? Por conta disso. Mas não tem nada a ver, né? O fato de ter oxigênio aqui, eles são considerados por alguns químicos como óxido orgânico, só por conta dessa característica. Mas não é o critério principal para isso, né? Tem outros critérios aí. Outra coisa, o átomo de oxigênio no centro da molécula baixa essa polaridade. Então, nesse caso aqui, ó, como essa molécula é simétrica, esse oxigênio aqui, que está no meio, começa a baixar essa polaridade. Então, é bem provável que átomos de moléculas assimétricas tenham uma polaridade muito maior do que os átomos de moléculas simétricas. E, por consequência disso, as temperaturas de fusão e de ebulição são baixas, mas observe que essas estruturas não têm a ligação de hidrogênio, que é o que favorece as temperaturas de fusão e ebulição ser bastante alta. Então, se não tem a ligação de hidrogênio, eles são pouco solúveis em água, ok? Isso porque ele não apresenta, como já foi dito, as ligações de hidrogênio. Outro fato está na questão de que
eles são mais voláteis que o álcool de mesma massa molecular. Por isso que o éter, na verdade, já foi usado como anestésico, né? As primeiras anestesias era utilizado o éter. No entanto, elas foram descartadas pelo fato do éter ele ter propriedades que causam degeneração cerebral, ou seja, ele causa dependência química. Então, quando a medicina percebeu isso, então aboliu a utilização de éter como processo anestésico. As primeiras cirurgias na Idade Média eram feitas com essa substância, mas aí foi perdendo o foco por conta disso, né? E outra coisa também é o fato dele ter risco de explosão, né? Ele é bastante volátil, então ele pode causar risco de explosão. Então, mais um motivo aí para ser abolido das cirurgias. Então, hoje não é mais utilizado o éter como processos anestésicos, ok? Então é isso. Agora é com vocês. Vou deixar algumas atividades e até a nossa próxima aula.